Boa noite, irmãos. Que a luz se faça presente a todos em mais um Evangelho no Lar, da Casa Espírita Eulália Nogueira. Primeiramente, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em orações para o nosso enlevo espiritual, que possamos assimilar todos esses ensinamentos e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições, itens 8, 9 e 10. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou mais ignorantes para fazer uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são, ao mesmo tempo, expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado nesse mundo seja, necessariamente, o indício de uma falta determinada. São, frequentemente, simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação, mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, tal qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada e de nobres sentimentos inatos que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para as suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam às queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que estejam purificados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida
adiantam quando bem suportadas como expiações. Elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar e se regozijar de ser logo curado, dependendo dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e de não perder-lhe os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Irmãos, nosso Evangelho nos traz claramente o porquê das nossas aflições, por erros pretéritos. Ainda por não termos o conhecimento, erramos, mas nosso Pai, que é poder e bondade, nos dá novas oportunidades de quitar esses débitos, impondo provas árduas, ou nossas próprias escolhas, pois já temos um melhor entendimento. Expiação nos remete ao passado. De alguma forma, usamos o nosso livre-arbítrio para o mal. Consequentemente, iremos passar por situações parecidas em futuras encarnações, podendo ser mais leve por nosso arrependimento. Prova é futuro, nosso crescimento moral, espiritual, através da nossa reforma íntima. Por vezes pedimos provas para ganharmos experiência. E nesse dia 21, feriado de Tiradentes, um dos líderes da Inconfidência Mineira, conhecido como patrono cívico da nação, temos um belo exemplo. Com os nossos pensamentos elevados, agradecemos mais uma vez por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, Pai. Pedimos por todos os nossos familiares, encarnados, desencarnados, dessa e de outras vidas, por amigos, por irmãos que não nos querem bem, por vizinhos que nos cercam, por todos os sofredores em casa, nos hospitais, asilos, presídios, creches, orfanatos, pelos irmãos em guerra, pelos irmãos que estão saindo dos seus países, pelos seus filhos, Pai, do maior ao menor, em todos os planos, em todos os mundos habitados. Que a sua luz, sua paz se faça presente a todos nós. E pedimos neste momento por nossas águas, águas que deixamos nas jarras, nas garrafas, que possam ser magnetizadas, energizadas, em seu nome, Pai. Que ao bebermos delas possamos estar ingerindo a medicação necessária para os nossos males físicos e espirituais. Agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, Pai. Jesus, nosso irmão e mestre, nossa Mãe Maria, a espiritualidade maior, os nossos anjos da guarda. Que assim seja. Uma boa noite a todos.